Oi, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da graça, do favor do Senhor. Vim aqui para compartilhar uma palavra para vocês, né? Algo que o Senhor tem colocado no meu coração já faz um tempo, né? É um tema um pouco difícil de falar, né? Não é fácil, mas vamos lá. Eu vou falar sobre obediência. Né? A obediência, ela atrai o favor de Deus, né? Esse é o tema da palavra. Falar sobre obediência nunca é fácil, né? É bem difícil, porque às vezes, quando nós obedecemos, nós somos confrontados, né? Nós somos testados e aprovados quando nós somos obedientes, né? Em muitas situações da nossa vida. No trabalho, em casa, na igreja, com as coisas da igreja. Nós somos confrontados, né? E aí nós precisamos obedecer, né? Obedecer o que o Senhor tá passando, a direção que o Senhor tá passando para nós. E o nosso maior exemplo, né? Eu poderia pegar vários exemplos da Bíblia, né? Vários, os heróis da fé, todos homens e mulheres da Bíblia que marcaram a nossa história, né? Mas eu vou falar de Jesus, né, que ele foi o nosso maior exemplo, né? Jesus, ele poderia não ter vindo, né? Lá quando a Trindade foi conversar o que fariam da humanidade, né? Jesus poderia não ter vindo, ter falado, não, pai, não precisa ser eu, pode ser outra pessoa. Mas Jesus escolheu, né? Jesus disse sim, quando Deus Pai falou, vai filho, né? E aí Jesus obedeceu, o coração obediente. E nós, muitas vezes, cantamos, oramos, falamos, não, Deus, a sua vontade, na hora de obedecer, nós não obedecemos. Né? Em várias situações da nossa vida, né? Em várias situações, várias dificuldades, nós não obedecemos. Às vezes a gente está no meio da tempestade porque nós fomos na tempestade. Né? Não foi Deus que nos conduziu, às vezes nós escolhemos ir para alguma tempestade, porque talvez a gente não obedeceu. E lá em João 6,38 diz assim: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Nem Jesus fazia aqui na terra a própria vontade dele, né? Eu vejo Jesus, tudo que ele ia fazer, ele falava com o Pai. Né? E a gente às vezes faz a coisa e depois vai falar com Deus, né? E às vezes Deus fala, mas a gente não quer ouvir, a gente tampa os ouvidos, não quer ouvir, finge que não ouviu e não obedece, né? E lá em Mateus 26:39 fala assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Né? Jesus, ele sabia da missão dele, né? Ele sabia para o que ele veio, né? Para nos redimir dos nossos pecados, né? Só que tudo estava entregue nas mãos do Senhor. Então ele veio aqui para obedecer. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele obedeceu o Pai. Ele fez aquilo que o Pai tinha planejado, ele fez aquilo que o Pai tinha sonhado desde a eternidade, né? E muitas vezes a gente escuta Deus falando, Deus nos dando a direção, volta filho, né? Igual às vezes quando a gente sai da igreja, quando a gente não conhece Deus, né? Lado a lado, de caminhar mesmo, de estar no Santo dos Santos, a gente não conhece Deus, a gente sai dos caminhos do Senhor, e aí o Senhor o tempo todo tá lá, tentando fazer com que a gente volte, a gente não obedece, a gente prefere as coisas do mundo nos atraem mais do que as coisas eternas, né? E obedecer é reconhecer os nossos erros, perdoar, pedir perdão, se descobrir e se permitir, né? Se permitir errar, se permitir acertar. Então, obedecer, ele requer muito de nós, né? Requer um esforço de nós. E voltar faz parte do processo de obediência, né? Às vezes, poxa, não, eu não vou voltar para a igreja, eu não vou voltar para a célula, eu não vou voltar para nada. Mas faz parte do processo de obediência, né? A gente precisa começar a criar
dentro de nós essa vontade, esse desejo de obedecer, né? Igual um filho. Um filho, ele obedece o pai e a mãe porque ele sabe que o pai e a mãe é autoridade. E a mesma coisa com Deus, nós precisamos obedecer Deus porque Deus é autoridade sobre as nossas vidas, né? Ele que nos criou, Ele que sonhou, Ele que tem um futuro eterno para nós, né? Então, nós precisamos obedecer e reconhecer essa autoridade do Senhor na nossa vida. Eu anotei alguns pontos e aí eu vou falando aos poucos alguns deles e eu vou comentando. Quando nós obedecemos a Deus, Ele transforma o nosso plano em um propósito, né? Tudo com Deus é mais, né? Tudo com Deus é bônus, né? Como se fosse jogo de videogame, tudo com Deus é um bônus, né? Então, nós obedecemos a Deus, nós entregamos o nosso plano para Deus e Ele transforma em um propósito eterno para as nossas vidas. Eu lembro quando eu e o Wesley, a gente casou, e aí eu sempre quis ser mãe, sempre quis, né? Desde o primeiro mês de casamento eu já queria ser mãe. E aí o Wesley não se sentia pronto, né? Ele falava que era uma responsabilidade muito grande, ele não se sentia preparado para isso, né? Financeiramente, psicologicamente, enfim. E eu falava muito na cabeça dele, muito. Era uma mulher goteira que pingava todos os dias. E aí isso irritava ele, né? Isso mexia com os sentimentos dele. E foi motivo de muitas discussões, muitos conflitos aqui em casa. E aí chegou uma hora que o Espírito Santo precisou falar comigo, né? Que não era dessa forma, não era no grito que eu ia ganhar, que eu ia conseguir o que eu queria. E também não era o tempo de Deus, né? Porque eu acredito tudo que isso tá dentro de um propósito que o Senhor tem pra mim e pro Wesley, né? E aí eu comecei a ficar quieta, comecei a orar, comecei a falar com Deus, né? Eu tinha vontade de falar pra ele, mas eu falava com Deus. E aí, não lembro certo depois de quanto tempo de oração, não lembro. Mas a gente voltou de um culto e aí o Wesley falou, né, que a gente poderia parar de tomar remédio, que a gente poderia já ir no médico pra gente tentar engravidar. E aí veio o Luca, né? Veio o propósito, né? Veio a nossa flecha, que é o Luca. E Deus, ele muda destinos, né? Quando a gente obedece, a obediência muda destinos. Então, talvez se eu não tivesse sido obediente e escutado a voz do Espírito, eu talvez não teria o Luca hoje, né? Eu não sei como seria o meu casamento até hoje, mas se eu não tivesse sido obediente lá atrás, eu não sei como seria o meu destino, mas eu sei que o Senhor, a minha obediência mudou o meu destino, porque eu não tinha um filho e agora eu tenho um filho, né? E obedecer nunca é confortável, Muitas vezes eu tive vontade de falar com o Wesley, de falar, não, eu quero, enfim. Mas eu escolhi, né, obedecer aquilo que o Espírito tinha me falado, né? Matar a minha carne, matar a minha alma, porque a alma grita mesmo, a alma quer falar, quer pôr pra fora. Mas eu precisei ficar quieta. Não espere ficar confortável quando você obedece, né? Quando você obedece o Senhor, vai tirar a gente da nossa zona de conforto, sempre, porque a vontade do Senhor é bem maior do que a nossa vontade, né? Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos sonhos, então a gente pensa pequeno, a gente não tem dimensão daquilo que o Senhor tem pra nós, que foi o que aconteceu com a gente quando o pastor William veio conversar com a gente sobre o pastorado, né? Tirou a gente de uma zona de conforto que nós estávamos, né? Não pelo título de pastor, mas pela nossa referência que seria maior agora, né? Sendo pastor é uma referência maior, é uma responsabilidade maior, né? Então isso tirou a gente da nossa zona de conforto, né? O servir é maior, o obedecer é maior, renunciar às nossas vontades, renunciar às vezes estar em casa para estar em uma célula ou estar em uma reunião, obedecer, né? E era isso que o Senhor tinha para nós, né? Era um propósito maior, que lá atrás, quando eu e o Wesley nós decidimos nos casar, o Senhor tinha já esse propósito no nosso casamento, né? E aí, com a gente obedecendo, caminhando num caminho de obediência com o Senhor,
se mais uma etapa, né, nós chegamos. E é igual eu costumo dizer para a pastora Sandra, nós chegamos aqui, nós não sabemos para onde o Senhor vai nos levar, não sabemos o que o Senhor tem pra gente amanhã, o ano que vem, mas não tem como a gente voltar para trás, não tem como eu falar, não, a partir de hoje eu não sou mais pastora, eu sou ex-pastora. Não tem mais pra onde, né? Quando a gente caminha em um caminho de obediência com o Senhor, não tem como a gente voltar pra trás, né? Não tem como a gente parar e falar, não, parei, vou ficar aqui. Não tem como. É um caminho que o Senhor tem um destino perfeito pra nós, um destino eterno, um plano eterno pra nós. Então nós só vamos caminhar pra frente. Não sabemos pra onde o Senhor vai nos levar nesse caminho de obediência, mas Ele tem o melhor pra nós. Ele tem o favor dele, né, obedecendo, nós atraímos o favor de Deus para nós, né? E eu quero deixar para vocês uma pergunta, né, para vocês digerirem essa pergunta, para vocês meditarem nessa pergunta durante esses dias, né? O que Deus tem pedido para você e você ainda não obedeceu? Né? Às vezes o Senhor pede tantas coisas para nós, para renunciar a alguma coisa, para orar por alguém, sair da sua zona de conforto, ir na casa visitar alguém e você não vai porque você quer ficar ali. O que o Senhor tem pedido para você e você ainda não obedeceu? E aí eu quero terminar com uma frase, que a obediência é a parte visível da sua fé. É através dela que Deus vê aonde está o nosso coração. Então, que você tenha um coração grato, um coração generoso, um coração obediente, porque aí você vai atrair o favor do Senhor para sua vida. Amém? Um beijo, amo vocês. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.